Graças e paz, queridos. Eu sou o pastor Montefusco e hoje nós vamos conversar sobre o tema Testemunhar é glorificar a Deus. E o nosso texto de apoio se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ao estudo. Claramente vemos neste versículo que a luz dos crentes são suas boas obras. E essas boas obras resultam em glória a Deus. Por isso podemos afirmar seguramente que deixar de praticar boas obras é o mesmo que apagar a luz e, portanto, deixar de glorificar a Deus. E isso é algo muito sério. Percebemos também que Deus Pai tem prazer nas obras de seus filhos, porque essas obras provam que tais pessoas são de fato seus filhos e também revelam algo sobre a natureza de Deus. Seguindo essa linha de raciocínio, vamos considerar a seguinte pergunta: por que devemos fazer boas obras? Em primeiro lugar, posso dizer porque é o propósito de Deus para nós. Efésios 2, versículo 10 diz: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, podemos afirmar que Deus deseja que sejamos filhos ativos, frutíferos. O mesmo Deus que trabalha por nós e em nós, agora trabalha através de nós. Somos a extensão do corpo de Cristo aqui na terra. Somos os braços da misericórdia estendidos aos homens. Deus age no mundo revelando o seu amor através de nós, que somos a igreja do Senhor. Em segundo lugar, porque é o grande objetivo da nossa redenção em Cristo. Tito capítulo 2, versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus não sofreu as atrocidades do Calvário para gerar um povo omisso, inoperante e preguiçoso. Ao contrário, ele deu sua vida para aprendermos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não fomos salvos no pecado, mas do pecado. Não fomos inseridos no corpo de Cristo para sermos um membro atrofiado. O terceiro motivo é porque é uma ordenança de Deus. Em Mateus 5,16, que é o nosso texto básico, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Tito capítulo 2, versículo 7 também está escrito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tiago 4,17 escreve: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. A prática das boas obras não é uma opção, mas um mandamento de Deus para nós. O quarto motivo que apresento é que quem está ligado à videira verdadeira produz inevitavelmente fruto. João 15, versículo 4 diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que tipo de fruto você está produzindo? Que tipo de fruto eu estou produzindo? A palavra diz que pelos frutos nós somos conhecidos. E diz também que a árvore boa produz bons frutos. Quinto e último, porque essa é uma evidência de uma fé verdadeira. Em Tiago capítulo 2, versículo 17 e versículo 26 está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé morta não é melhor do que a fé dos demônios. Em Tiago 2, versículo 19 diz que os demônios, eles creem e eles tremem diante de Deus. Então nós precisamos crer, nós precisamos produzir boas obras para demonstrarmos de fato que nós somos verdadeiramente tementes a Deus e que temos prazer em nos submetermos ao senhorio dele. João Batista disse para as multidões que a evidência do arrependimento era, primeiro, repartir a túnica e, segundo, repartir a comida. Deixe-me ilustrar esse ponto citando o William e Catarina Booth. Esse pastor metodista e a sua esposa foram chamados por Deus para trabalhar com os marginais em Londres, com as meretrizes, bêbados, ladrões e enfermos. Pisaram nos antros mais sombrios de Londres, mas arrastaram de lá preciosas vidas. Perderam seu lugar na igreja metodista, mas fundaram o Exército da Salvação, que em muitas nações da terra leva, através dos soldados de Cristo, consolo para os aflitos, pão para os famintos, roupa para os necessitados, amparo para os órfãos e viúvas e abrigo para as mães solteiras, por exemplo. O fundador do Exército da Salvação, William Booth, assim descrevia o lema da organização, como os 3 S. Primeiro a sopa, depois o sabão e por fim a salvação.
A partir do fim do século XIX e início do século XX, o trabalho do Exército de Salvação se expandiu rapidamente. Países como os Estados Unidos, Austrália, França, Índia, África do Sul, Argentina, Japão, Chile e em 1922 chegou ao Brasil, entre muitos outros que receberam o trabalho do Exército da Salvação. Veja esse vídeo da sua última pregação em junho de 1912. Veja o que ele disse. While women weep as they do now, I'll fight. While little children go hungry as they do now, I'll fight. While men go to prison, in and out, as they do now, I'll fight. While there is a drunkard left, while there is a poor lost girl upon the streets, while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end. Quero concluir com uma ilustração. Certo jovem que não tinha nenhum cargo na igreja, estava bem desanimado mesmo, ele foi até o pastor e disse que o pastor o tirasse do rol de membros. O pastor, antes de atender o pedido daquele jovem, disse para ele: olha, antes de fazer o que você está me pedindo, por gentileza, vá visitar uma velhinha enferma da nossa igreja. Depois de visitá-la e servi-la, ela lhe disse: oh, meu filho, foi Deus quem o mandou aqui. O jovem foi ao pastor e disse: não quero mais sair da igreja, pastor. Quero mais endereços para visitar. Descubra o seu lugar no corpo de Cristo e trabalhe. Comece hoje mesmo. Trabalhe para Jesus, trabalhe enquanto é dia. Seja generoso em boas obras, enquanto você tem forças e vigor. Shalom, até a próxima oportunidade.